Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e hoje eu vim conversar um pouquinho com você sobre longevidade, que nada mais é sobre como gerenciar o seu envelhecimento. Eu vi uma pesquisa que virou reportagem da BBC News com um médico falando sobre hábitos que ajudam pessoas idosas a terem qualidade de vida. E nessa reportagem ele chama de super idosos pessoas de 80, 90, 100 anos que não têm nenhuma doença crônica e que são completamente funcionais, pessoas de 100 anos que dirigem. Obviamente, existe um número reduzido de pessoas e existem múltiplos fatores que contribuem para que uma pessoa chegue aos 100 anos dirigindo, mas além da genética, que é algo óbvio, porque você precisa contar com a sorte de não ter nenhuma doença crônica, também existem fatores ambientais que contribuem para que essas pessoas tenham chegado aos 80, 90, 100 anos com qualidade de vida. E são hábitos que você pode, a partir de hoje, adotar na sua rotina e que podem te ajudar a lá na frente ser uma pessoa idosa completamente independente, para que você não seja privado da sua liberdade, das suas escolhas quando você chegar à terceira idade, que é algo que acontece com muitas pessoas que não adotam hábitos saudáveis. E se, obviamente, isso tiver o seu controle, seria interessante que você pudesse adotar esses hábitos, porque gerenciar o envelhecimento é muito importante e pode te ajudar a ter muita qualidade de vida. Porque quando nós somos jovens, a verdade é que nós acreditamos que nós somos invencíveis, nós somos indestrutíveis, que não tem nada capaz de nos vencer. Pô, nós pegamos chuva e nada acontece, nós passamos uma noite sem dormir e absolutamente nada acontece. Outro dia estamos intactos. Só que com o envelhecimento, se você passa uma noite sem dormir, você percebe que você não consegue trabalhar tão bem, você se torna mais impulsivo, mais reativo, você fica com dor de cabeça, e é aí que você percebe que você está começando a envelhecer e que você precisa tomar medidas para cuidar melhor da sua saúde e que são necessárias adaptações para o seu corpo reagir da mesma forma que ele reagia quando você era mais jovem. E a velhice, ela pode ser bastante desagradável se você não preparar o seu corpo para lidar com essas mudanças. E uma das mudanças que você precisa fazer é se preparar financeiramente para a velhice, porque as pessoas nunca param para pensar, por exemplo, que a velhice ela é extremamente cara e que se você não tiver uma renda preparada para lidar com ela, vai ser muito difícil de você contornar os problemas, porque o plano de saúde se torna um absurdo. Você tem que gastar com remédios. Muitas vezes você precisa comprar um colchão diferente, você precisa comprar um travesseiro diferente para lidar com as demandas do seu corpo. E se você não estiver preparado financeiramente, você vai sofrer muito com isso. E fora as adaptações que você precisa fazer pela casa, que são pequenas reformas que, obviamente, vão custar dinheiro. E ainda mais com a inflação aumentando ano após ano, você vai precisar de cada vez mais dinheiro para ter acesso às mesmas coisas. E o que contribui muito também para que a gente não tenha qualidade de vida são hábitos inconsequentes enquanto somos jovens, porque muitos jovens hoje fazem usos de vapor, são pessoas que usam anabolizantes quando entram na academia, passam um pouco tempo na academia, mas já querem resultados imediatos e acabam recorrendo a anabolizantes, e você acha que você nunca vai pagar o preço por isso, mas em algum momento o seu corpo ele vai cobrar o preço por isso, e geralmente ele cobra na terceira idade, porque o seu corpo ele está mais vulnerável, obviamente por causa do fator do envelhecimento. Então, muitas vezes as pessoas não se preparam para isso. Fora que existem muitas pessoas que não leem ou muitas outras que abandonam o hábito da leitura e preferem ficar em rede social. Só que existem pesquisas, por exemplo, que indicam que a leitura é um fator que contribui para proteger o seu cérebro do envelhecimento, de doenças como o Alzheimer, por exemplo. Se você mantém a atividade intelectual, isso acaba protegendo o seu cérebro do envelhecimento. Mas hoje as pessoas preferem passar mais tempo em rede social do que lendo um livro. E fora o sedentarismo, porque quando você é sedentário, você basicamente está falando para o seu corpo, olha, eu não preciso de músculos. Do jeito que tá bom. E aí o seu corpo ele vai atrofiando, porque se você não precisa de músculo, ele vai retirando de você. E isso vai ter bastante impacto na sua vida quando você estiver na terceira idade, porque você vai se tornar um idoso dependente, provavelmente, justamente por não ter músculo. E fora que existe um outro fator também que contribui muito na terceira idade para você ter qualidade de vida, que é a quantidade de vínculos que você tem.
Porque se você pegar o seu avô, provavelmente o seu avô tem o dobro ou o triplo de filhos que você vai ter. É, os idosos antigamente tinham 10, 12 filhos. As pessoas hoje querem ter duas, às vezes três no máximo, um ou nenhum. E tá tudo bem, são escolhas individuais, mas você precisa estar preparado com o fato de que se você não tiver filhos e você não tiver hobbies que te tirem de casa, você vai ser uma pessoa idosa que vai ter que lidar com a solidão. Então, vai ser importante você desenvolver mecanismos para lidar com isso, ou seja, ter hobbies, ter eventos que te façam sair de casa e até mesmo te ajudar como rede de apoio mesmo em momentos de fragilidade, porque existem, se você pegar o seu avô, provavelmente alguém ajuda a cuidar dele na velhice, alguém lembrava ele de tomar o remédio, alguém ia para casa na casa dele para ver como é que ele estava. E se você não tem uma rede de apoio, não vai ter ninguém que faça isso por você. Então vai ser muito difícil de você se cuidar sozinho. Então você vai precisar ser um idoso ativo, um idoso que faz atividade física e que consegue lidar com as demandas do envelhecimento sozinho. E por isso que é importante você aprender a gerenciar o seu envelhecimento. E o que você pode fazer para te ajudar a gerenciar o seu envelhecimento? Ter as rotinas médicas de exames em dia. Então, você ter um médico de confiança que você possa recorrer para fazer exames periódicos, você ver se existe a necessidade de você fazer reposição hormonal e se for necessário você fazer de forma responsável com um médico que possa te ajudar, porque a reposição hormonal pode te ajudar com a sua libido, para que você tenha mais autoestima, que te ajude, obviamente, com isso, e até mesmo com a sua saúde mental, porque quando você faz a reposição hormonal, isso tem impactos na sua autoestima. E, obviamente, se você puder fazer atividade física que te ajude a ganhar massa muscular, então crossfit, academia, para mostrar para o seu corpo que não é apenas estética, é função. Músculo é reserva de energia, músculo é reserva de saúde, para que em momentos que você precise do seu corpo, ele consiga reagir e você não se torne prisioneiro do seu próprio corpo. E outra coisa que você pode fazer a partir de hoje é gerenciar o seu estresse, é gerenciar o seu sono, porque conforme nós envelhecemos, mais nós precisamos de um sono de qualidade para que ele possa nos ajudar a ter qualidade de vida. E gerenciar o estresse, ou seja, gerenciar o cortisol. Porque o cortisol, quando ele está muito acima do normal, ele começa a gerar inflamações pelo corpo, ele começa a desencadear muitos problemas que são difíceis de contornar. Então é muito importante que o seu cortisol ele esteja dentro do padrão adequado do seu corpo. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou. Para mais vídeos como esse, basta se inscrever no canal, ativar as notificações e se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo, aguardo você.